Imagine que existiram divindades de pele escura que precederam Yahweh e moldaram os destinos da humanidade. Segredos, sepultados nas profundezas dos séculos, revelam um conhecimento proibido, capaz de alterar radicalmente as concepções estabelecidas sobre a história espiritual da humanidade. Tradicionalmente, Yahweh, o Deus bíblico, é considerado o original e único. No entanto, muito antes dele, existiram divindades cujos nomes foram intencionalmente entregues ao esquecimento. A revelação de informações, ocultas por séculos, está por vir e é capaz de chocar até mesmo os mais experientes conhecedores da Bíblia. É preciso abandonar as noções convencionais sobre os deuses bíblicos, pois a história se apresenta sob uma luz completamente diferente. Não se trata apenas de mitos ou lendas antigas, mas de evidências reais, artefatos históricos que apontam para a existência de poderosos deuses de pele escura, que governaram o mundo muito antes do surgimento do nome Yahweh. As crenças, doutrinas e tradições modernas podem ter sido moldadas sob a influência de séculos de censura, manipulação e distorção intencional da história. Você já se perguntou por que civilizações antigas, especialmente na África e no Oriente Médio, adoravam divindades de pele escura que personificavam a fertilidade, a sabedoria, a guerra e a criação? Seria isso uma coincidência ou uma indicação direta de uma conexão entre esses deuses e as narrativas bíblicas? Será que Yahweh foi realmente o começo de tudo? Ou sua aparição foi o resultado de um longo processo no qual deuses que governaram o mundo muito antes da era conhecida como História Oficial estiveram envolvidos? A História Oficial omite muito. Em templos secretos do Egito, em antigas inscrições núbias e em contos sumérios, sobreviveram vestígios de entidades divinas de pele escura, deuses esquecidos, senhores celestiais, forças espirituais que influenciaram a formação de culturas inteiras. Surge uma questão legítima: por que esses fatos não são mencionados em sermões, ensinamentos e literatura religiosa? A informação que está sendo revelada pode causar desconforto, pois aborda questões profundas sobre a verdadeira origem da fé e da espiritualidade. Quantas histórias foram intencionalmente apagadas para criar a imagem de um Deus único, livre de influências pagãs e ancestrais? Quantas gerações cresceram acreditando em uma história que é apenas uma parte de um quadro grandioso? Pode parecer uma afirmação ousada, mas existe uma conexão entre os deuses de pele escura, os antigos reis, anjos e demônios mencionados na Bíblia. A história foi reescrita de tal forma que apenas uma parte dela chegou até nós. Apenas fragmentos de informação, insinuações escondidas em textos apócrifos, livros esquecidos e tradições orais sobreviveram. Sabe-se algo sobre os deuses de Cush e sobre as divindades veneradas na Mesopotâmia antes de Abraão? Qual foi o destino das divindades adoradas na antiga Mesopotâmia antes mesmo de Abraão? Existe a crença de que muitos desses deuses, frequentemente retratados com pele escura, foram demonizados ou intencionalmente apagados da história com a chegada do monoteísmo. No entanto, surge a questão: isso foi uma manifestação da vontade divina ou o resultado de interesses humanos? Pesquisas indicam que muito antes da veneração a Yahweh, existiam outros deuses que desfrutavam de imensa influência, inspiravam temor e determinavam os destinos de nações inteiras. Não se trata de divindades isoladas, mas de entidades poderosas que, mesmo no esquecimento, continuam a exercer influência sobre o mundo espiritual. A Bíblia não revela essas histórias diretamente, mas elas estão ocultas em símbolos, insinuações e metáforas. Chegou a hora de reconhecer a importância da história dos deuses de pele escura e seu papel na formação do panorama espiritual da humanidade. Você está pronto para encarar a verdade? Está pronto para mergulhar em uma história que pode virar suas concepções sobre a história da espiritualidade de cabeça para baixo? E se as revelações o levarem a repensar tudo o que você sabia? Você acredita que outros deuses existiram antes de Yahweh? Que segredos, em sua opinião, a história e a religião nos escondem? No próximo vídeo exploraremos as evidências históricas e espirituais que ligam esses antigos deuses às origens da humanidade. Por que a história oficial, ensinada em escolas e instituições religiosas, silencia sobre os deuses que existiram antes do monoteísmo? Esse silêncio não é acidental.
O domínio de Yahweh foi precedido por um complexo sistema de divindades, especialmente nas civilizações africanas e mesopotâmicas, que exerceram profunda influência na percepção espiritual humana. Os registros dessas culturas contêm menções a entidades poderosas que atuavam como deuses criadores, protetores, guerreiros e moldadores dos destinos humanos. Entre eles, destacam-se os deuses de pele escura, imortalizados em esculturas, inscrições e tradições orais, que resistiram ao teste do tempo e nos revelaram perspectivas espirituais esquecidas. Este tema é controverso, pois aborda diretamente crenças estabelecidas. Imagine que as histórias que moldaram nossa fé atual possam ter sido influenciadas por divindades que existiram muito antes dos tempos bíblicos. Talvez o nome Yahweh esconda uma história antiga, cheia de contradições, mitos e manipulações, visando consolidar o poder de uma única divindade. Discutir essas questões pode ser assustador, pois duvidar das concepções aceitas significa atacar o que muitos consideram a verdade absoluta. Por exemplo, as civilizações africanas possuíam uma rica espiritualidade com divindades que não apenas personificavam as forças da natureza, mas também eram vistas como seres cósmicos, antigos e eternos. Lembre-se dos deuses do Antigo Egito, como Osíris e Ísis, ou dos mistérios da Núbia com suas figuras de poder e sabedoria, frequentemente associadas à cor preta como símbolo de fertilidade, vida e profundidade espiritual. Civilizações antigas veneravam deuses que personificavam a fertilidade, a força vital e a profundidade espiritual. Lembremos dos deuses mesopotâmicos como Enki e Enlil, cujas imagens dominavam as mentes das pessoas muito antes da criação das narrativas bíblicas. A questão que surge é: Yahweh foi a primeira divindade a ser adorada pelos humanos? Ou sua imagem foi formada como resultado de um longo processo de transformação, no qual crenças associadas a deuses mais antigos foram assimiladas, reinterpretadas ou até mesmo intencionalmente entregues ao esquecimento? É impossível não notar que muitos elementos do Antigo Testamento encontram paralelos nos mitos da Mesopotâmia. Por exemplo, a história do dilúvio universal, narrada no livro do Gênesis, lembra surpreendentemente a história de Utnapishtim, do famoso épico de Gilgamesh. Coincidência ou evidência de que as narrativas bíblicas foram adaptadas de tradições mais antigas? Essa questão nos faz refletir e olhar para a história de um ângulo diferente. Se antes de Yahweh existiram deuses que eram adorados e reverenciados, como isso afeta as crenças religiosas modernas? Isso pode significar que a experiência espiritual da humanidade é muito mais antiga, rica e diversa do que se costuma pensar. Talvez existam verdades ocultas, fragmentos de conhecimento que foram intencionalmente descartados para criar uma história unificada, vantajosa para certos grupos e instituições religiosas. É bem provável que muitos desses deuses antigos tenham sido demonizados ao longo do tempo para eliminar qualquer concorrência ao monoteísmo. No entanto, essas divindades não eram meros personagens míticos. Elas eram uma parte integral da vida, cultura e visão de mundo dos povos antigos. Quando estudamos as imagens de Baal, Marduk ou dos deuses da África Central, descobrimos que lhes eram atribuídos atributos, histórias e poderes comparáveis às concepções modernas de divindade. Por que isso é silenciado? Por que as religiões modernas preferem não abordar este tema? A resposta reside no poder da narrativa. Aqueles que controlam a narrativa determinam como as pessoas percebem Deus, a vida e até mesmo as noções de bem e mal. E se a narrativa existente foi criada com o propósito de esconder algo importante? Talvez exista uma conexão invisível entre os deuses antigos e a espiritualidade moderna. Vale a pena refletir sobre isso. Imaginemos que cada divindade antiga, cada mito e cada história da criação do mundo seja um fragmento de um enorme quebra-cabeça que ainda precisa ser montado. O que acontecerá se todos esses fragmentos forem reunidos? Não se revelará que Yahweh não é o início da história, mas apenas a continuação de algo muito maior. Ao refletir sobre isso, pergunte-se: você sabia da existência de outros deuses antes de Yahweh? Você acredita que existe uma conexão entre as tradições africanas e as histórias bíblicas? Mas não tire conclusões precipitadas, pois este é apenas o começo.
reflexões adicionais podem mudar sua percepção das Escrituras e da história da humanidade. A história da humanidade se revela sob uma luz completamente diferente ao observar as práticas espirituais das civilizações antigas antes do surgimento de Yahweh. Mergulhar nesta área pouco conhecida abre novas dimensões para a compreensão das crenças religiosas e dos valores culturais. Não se trata apenas de personagens míticos, mas de divindades reais, adoradas por povos inteiros, que viam nelas a personificação de força, sabedoria e poder espiritual. Esses deuses, imortalizados em obras de arte, esculpidos em pedra, celebrados em hinos, desempenharam um papel fundamental na vida das pessoas antes da era do monoteísmo. Eles ocupavam um lugar central nas crenças religiosas das sociedades africanas, egípcias, núbias e até mesopotâmicas. No Antigo Egito, a divindade estava intrinsecamente ligada à ideia de poder e à veneração dos ancestrais. Osíris, deus da fertilidade e da vida após a morte, era frequentemente retratado com um tom de pele escuro. A cor preta na cultura egípcia simbolizava não apenas a escuridão, mas também a fertilidade, o renascimento e a eternidade. Ísis, reverenciada como a Grande Mãe, também possuía traços africanos. A cor preta era percebida como um símbolo de força e conexão com o mundo espiritual. A Núbia, uma civilização que floresceu ao sul do Egito, possuía um rico panteão de deuses, muitos dos quais refletiam a identidade africana. Os núbios, conhecidos como o povo da Terra Negra, veneravam divindades que encarnavam sua cultura e visão de mundo. Apedmak, o deus leão, simbolizava a guerra e a proteção, e sua veneração era acompanhada por cerimônias solenes, música, danças e sacrifícios. A conexão entre os deuses e o povo era estreita, direta e cheia de poder. Suméria, uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, também demonstrou uma diversidade espiritual que lançou as bases para futuras religiões. Sumer, considerada o berço do conhecimento espiritual, possui paralelos com as histórias bíblicas. Antigas esculturas de Osíris com pele escura indicam que, para os antigos, essa cor simbolizava a abundância da vida e a conexão com o cosmos. Com o tempo, muitas informações foram apagadas ou distorcidas. Deuses que não se encaixavam na visão de mundo monoteísta foram transformados em símbolos negativos. Inscrições antigas em templos egípcios e monumentos núbios atestam a veneração dessas divindades. Por trás da eliminação desses deuses, há o desejo de reescrever a história e limitar nosso conhecimento da verdade. Os majestosos templos do Antigo Egito e da Núbia, erguendo-se através dos milénios, apresentam-se como testemunhas silenciosas, mas eloquentes, da mais profunda veneração às forças divinas que permeavam a vida das civilizações antigas. As paredes dessas estruturas sagradas, repletas de hieróglifos misteriosos, nos transmitem descrições detalhadas de rituais, ricas ofrendas e o papel colossal que os deuses desempenhavam na existência cotidiana das pessoas. Eles não eram apenas patronos e guias, mas também os árbitros supremos dos destinos humanos, direcionando o curso da história. O faraó, sentado no trono, não era apenas um governante terreno, mas um intermediário escolhido entre o mundo dos deuses e seu povo, marcado pela graça divina. Nessas civilizações antigas, o poder espiritual estava indissoluvelmente entrelaçado com o político, formando um sistema unificado de governança e visão de mundo. A arte daquela época, representada por esculturas, estátuas e pinturas, demonstra ainda mais vividamente a ideia de uma presença sagrada que permeava cada aspecto da vida. Os corpos dos deuses, pintados com cores ricas e profundas, simbolizavam não apenas seu poder e energia vital, mas também sua conexão inseparável com o solo fértil do Nilo, que concede vida e prosperidade. Uma atenção especial é atraída pelo uso da cor preta, que na concepção dos povos antigos era um símbolo de criação, da origem de tudo o que existe e da fertilidade. Surge uma questão legítima: por que esse conhecimento não é ensinado nas escolas? Por que os ensinamentos religiosos modernos silenciam sobre a existência dessas divindades de pele escura? A possível resposta reside no medo. Medo de que a consciência dessa parte da história nos leve a questionar as narrativas estabelecidas que sustentam as estruturas de poder existentes.
Medo de descobrir que a espiritualidade é muito mais ampla, rica e multifacetada do que estamos acostumados a pensar. O autor levanta essas questões não com o objetivo de incitar controvérsias, mas para abrir a mente do leitor a um universo de conhecimento que foi injustamente deixado em segundo plano. Esses deuses não eram apenas símbolos culturais, eles eram a personificação da sabedoria antiga, uma conexão direta entre o homem e o divino. Ao refletir sobre Yahweh, é importante lembrar que sua imagem se formou em um contexto histórico onde já existiam e eram veneradas inúmeras divindades. Não haveria alguma conexão entre eles? Yahweh não teria incorporado características desses deuses para fortalecer uma nova visão do poder divino. Este tema exige um estudo aprofundado, pois cada divindade possui uma história única e um significado profundo, dignos de pesquisa individual. O autor convida os leitores a compartilharem suas ideias, a dizerem se conhecem Osíris, Ísis ou os deuses núbios e quais histórias chamaram sua atenção. Ele adverte que o que foi apresentado até agora é apenas a ponta do iceberg e uma exploração mais aprofundada dessa espiritualidade esquecida revelará ainda mais informações sobre como esses deuses moldaram não apenas civilizações inteiras, mas também influenciaram a formação de crenças que existem até hoje. A imersão futura neste tópico promete desvendar conexões surpreendentes que unem esses deuses à própria concepção de divindade como a conhecemos hoje e mudar a percepção sobre a origem do divino. Quando se trata da criação do mundo, a história bíblica do Gênesis de Adão e Eva, do Jardim do Éden e de Yahweh criando o homem do pó da terra, vem involuntariamente à mente. No entanto, poucos consideram que, muito antes da escrita dessa história, existiram outros mitos de criação, difundidos entre vários povos. Essas histórias narravam sobre deuses que criaram o universo, o céu, a terra e determinaram o destino da humanidade. Elas existiram muito antes de Moisés e da formação do Antigo Testamento, e algumas delas possuem pontos tão semelhantes à narrativa bíblica que é impossível negar sua possível influência, ou, no mínimo, inspiração. A inspiração para os mitos da criação pode ser encontrada em diversas culturas. Os deuses negros, reverenciados nas civilizações africanas e do Oriente Médio, ocupam um lugar central nessas antigas tradições. Eles são apresentados como os verdadeiros arquitetos da vida, entidades que existiam antes do início dos tempos, possuindo a capacidade de criar, transformar e até mesmo destruir, quando necessário para manter o equilíbrio cósmico. As lendas africanas frequentemente narram histórias de um Deus criador que desce à Terra e modela os seres humanos a partir do barro. Esse motivo ecoa o relato bíblico da criação do homem. Em algumas tradições africanas, esse Deus é retratado como um ser de pele escura, intimamente conectado à terra fértil, ao solo escuro que simboliza vida e abundância. Essa imagem ressalta que a ideia da criação do homem a partir do pó não é exclusiva do livro de Gênesis, mas tem raízes em culturas muito mais antigas. Voltando-nos para as narrativas sumérias, encontramos o Enuma Elish, um épico babilônico que descreve a criação do mundo através da luta entre deuses, a separação das águas e a formação da terra e do céu. Algumas passagens lembram surpreendentemente o capítulo inicial do livro de Gênesis, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É notável perceber que esses mitos antigos já falavam de um caos primordial, uma matéria sem forma que precisava ser ordenada pelas divindades. Essa ideia também se reflete na Bíblia. Surge a questão: os judeus ignoraram essas histórias ou adaptaram seus elementos à sua própria tradição? Muitos pesquisadores acreditam que a interação dos judeus com as culturas babilônica e egípcia teve uma profunda influência em seus escritos. Durante o exílio babilônico, eles podem ter ouvido essas histórias de criação e, ao retornar, adaptado alguns elementos à sua fé monoteísta. No entanto, pode haver um significado mais profundo aqui. E se os deuses negros, os deuses da África e das terras antigas, já fossem conhecidos pelos povos que os judeus consideravam vizinhos ou inimigos? Será que Yahweh, ao se apresentar como o único Deus, não se elevou acima de todos esses deuses para fortalecer a nova fé? Isso pode parecer provocador, mas é um alimento necessário para a reflexão.
O livro de Gênesis nos apresenta um único Deus, mas os ecos das histórias de outros deuses ainda estão presentes, ocultos entre as linhas. A própria ideia de um jardim ideal, um paraíso original, é encontrada em várias culturas antigas. Em algumas tradições africanas existe a concepção de uma era de ouro, quando as pessoas viviam em harmonia com a natureza, sob a orientação de deuses benevolentes que andavam entre elas. Isso lembra o Éden, que talvez não seja apenas uma invenção judaica, mas uma versão adaptada de memórias mais antigas de uma época de paz e abundância. Existe também uma conexão entre as histórias de deuses criadores e os elementos da natureza. Os antigos acreditavam que a vida surgiu da combinação de forças primordiais, água, terra, fogo e ar, e que cada uma dessas forças era governada por uma divindade. Isso se alinha com a imagem bíblica de Deus separando as águas, trazendo a luz e moldando a terra. Essas imagens não surgem do nada, mas carregam o legado de culturas que existiram por milénios. Será que Yahweh, em certo sentido, não é uma síntese dessas divindades unindo forças que antes eram divididas entre diferentes deuses? Ao investigar o antigo épico Enuma Elish, surge uma descoberta surpreendente. Nesta narrativa, os deuses criam o homem não como um sujeito independente, mas como um subordinado, cuja tarefa é cuidar da terra e servir às forças divinas. Em contraste, a narrativa bíblica apresenta o homem como um reflexo da imagem e semelhança de Deus. Não seria essa mudança de perspectiva uma tentativa de elevar o significado da humanidade, concedendo-lhe um papel central na criação? No entanto, vale ressaltar que a ideia de cuidar do jardim permanece, como se o propósito do homem ainda implicasse servir a um propósito maior. Interessante também que muitos desses relatos antigos descrevem deuses que caminhavam entre os homens, assumindo forma física, algo que também se reflete em alguns episódios do Antigo Testamento. Isso nos leva a refletir sobre o quão diferente Yahweh é dessas divindades antigas e por que sua imagem tem semelhanças com deuses pré-existentes. Surge a questão: as histórias bíblicas da criação poderiam ter sido influenciadas por culturas mais antigas? E, em caso afirmativo, isso não indicaria a existência de um fundamento comum mais profundo. Imaginemos por um instante que as tradições do Egito, da África Central, da Babilônia e da Suméria sejam partes de um único e complexo quebra-cabeça. Talvez cada uma delas tenha preservado uma parcela da verdade, um eco de tempos em que os deuses eram uma parte intrínseca da vida cotidiana das pessoas. O que aconteceria se reuníssemos todos esses fragmentos? Talvez se revelasse uma visão completamente diferente da história, distinta daquela geralmente aceita. Neste novo cenário, Yahweh poderia ser um elo em uma antiga cadeia de divindades que se estende por culturas, continentes e gerações. É isso que nos propomos a explorar a seguir. Existem profundas conexões entre essas divindades e o conceito de criação, que nos permitem perceber que a história da humanidade é muito mais complexa do que é apresentada nos ensinamentos religiosos modernos. Qual desses mitos da criação desperta maior interesse? E quão provável parece que a tradição judaica tenha emprestado elementos de fontes mais antigas? Vamos nos aprofundar nesta investigação para desvendar as conexões que unem os mistérios dos deuses negros e sua influência nas crenças modernas. Ao examinar atentamente os mais antigos testemunhos da humanidade, fica claro que o mundo não começa com o livro de Gênesis. Muito antes dos textos bíblicos, civilizações antigas registravam suas crenças em pedra, argila, metal e pergaminhos, deixando pistas para uma compreensão da história diferente da versão oficial. Quando se trata de evidências históricas e textuais sobre os deuses negros e outras divindades antigas, ocorre um encontro entre a arqueologia e a espiritualidade. Esse encontro é verdadeiramente cativante. Imagine-se as tabuinhas sumérias, as inscrições egípcias e os papiros esquecidos pudessem falar. Eles revelariam que o conceito de um Deus único e onipotente, tal como é conhecido hoje, é uma invenção posterior. Na realidade, o mundo espiritual da antiguidade era habitado por uma miríade de divindades, cada uma com seu poder, função e esfera de influência. Traços da influência dos deuses antigos podem ser rastreados na mitologia e nas crenças religiosas de várias culturas.
Escavações realizadas na Mesopotâmia revelaram ao mundo tabuinhas de argila, cobertas de escrita cuneiforme, que mencionam deuses criadores existentes muito antes do surgimento do nome Yahweh. Nomes como Anu, Enlil e Enki são frequentemente encontrados nesses registros antigos com mais de 4.000 anos, atestando a veneração desses deuses como forças supremas que governavam o universo. Entre eles, destaca-se Enki, o deus das águas, da sabedoria e da criação, que desempenhava um papel semelhante ao de um arquiteto divino, criando a vida e instruindo a humanidade. Ao comparar a história de Enki com as narrativas do Antigo Testamento, podem-se encontrar paralelos impressionantes com a imagem de Deus formando Adão do pó da terra e soprando vida nele. Surge a questão: seria isso uma coincidência aleatória ou uma evidência clara de que essas histórias foram transmitidas e transformadas ao longo dos séculos? Nos templos egípcios, inscrições em pedra preservam relatos sobre Osíris e Ísis como divindades supremas, responsáveis pelo ciclo da vida, morte e renascimento. A pele escura de Osíris não era apenas um detalhe estético, mas simbolizava a fertilidade, o solo rico e a vida que brota da terra. Analogamente, no Antigo Testamento, a criação do homem do pó da terra está simbolicamente ligada à ideia da origem humana, a partir da matéria fértil e viva da criação divina. Cria-se a impressão de que um fio invisível conectava essas culturas e suas narrativas, como se a ideia de criação e divindade fosse um conhecimento universal, transmitido de uma civilização para outra, até adquirir a forma que conhecemos hoje. É notável o fato de que, ao longo da história, alguns desses deuses foram deliberadamente demonizados por religiões monoteístas. Um exemplo claro é a transformação de Baal, uma antiga divindade cananeia, em um símbolo de maldade e idolatria. No entanto, em textos mais antigos, Baal aparece como um deus do trovão, da fertilidade e da colheita, protetor de seu povo. Isso indica que, com o tempo, as tradições dominantes reescreveram a história para fortalecer a supremacia de Yahweh, eliminando ou distorcendo a memória dos deuses que o precederam. Tal estratégia levou gerações inteiras a acreditar que qualquer divindade anterior era má ou falsa, embora na realidade essas figuras tivessem um papel central na vida espiritual de milhões de pessoas. Achados arqueológicos também revelam fragmentos de textos e livros apócrifos considerados perigosos para as tradições religiosas modernas. Por exemplo, o livro de Enoque menciona entidades e realidades espirituais ausentes na versão canônica da Bíblia. Esses textos narram sobre anjos caídos, deuses poderosos e um mundo espiritual muito mais complexo do que geralmente se acredita. Surge a questão: por que esses livros foram excluídos do cânon? Por que tantas passagens que poderiam conectar Yahweh a outros deuses foram editadas ou esquecidas? De que existe uma atividade deliberada para ocultar o fato de que a fé moderna é apenas a ponta do iceberg de uma história espiritual muito mais vasta e antiga. Usando esta história, pode-se deparar com revelações surpreendentes que sugerem a existência de outras entidades divinas. Mesmo nos textos sagrados do Antigo Testamento há passagens enigmáticas que questionam a visão monoteísta do mundo. No livro de Gênesis, no momento da criação do homem, Deus diz: fazemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus dá um princípio nesse majestoso nome. Alguns teólogos tentam afirmar isso apenas uma expressão da majestade divina, não sobre a questão legítima. Essa frase não seria um eco do Yahweh que a mente do povo judeu altamente maioritária do povo de Deus. Achados arqueológicos testemunham que, no início da sua história, os judeus habitavam cercados por culturas politeístas, o que inevitavelmente se refletiu em suas crenças e tradições. Escavações de cidades antigas como Ur, Nínive e Babilônia revelam inúmeras evidências de sacrifícios, orações e oferendas a divindades que eram consideradas senhoras dos destinos humanos. E aqui surge a questão: a Bíblia não teria emprestado fragmentos dessas antigas narrativas para criar sua própria versão da criação do mundo e da história da humanidade? Isso não é um ataque à fé, mas sim um convite a uma visão aberta e imparcial da verdade, que pode ser muito mais ampla do que imaginávamos. Revelações como essas podem causar desconforto, pois questionar crenças estabelecidas não é uma tarefa fácil.
No entanto, a curiosidade e a busca pela verdade nos impulsionam a investigar as origens da espiritualidade que guia nossas vidas. Você já parou para pensar na influência das antigas tabuinhas na formação das narrativas bíblicas? E este é apenas o começo de nossa jornada pelas profundezas da história. Precisamos descobrir como as antigas evidências conectam os cultos dos deuses negros e a sabedoria primordial aos fundamentos da fé moderna. Nos próximos minutos vamos nos aprofundar em detalhes que podem revolucionar as concepções sobre as origens do divino. Ao mergulhar nas antigas tradições, é impossível não notar o motivo recorrente do conflito celestial, uma guerra entre forças divinas lutando por poder, territórios e adoração humana. Esse conceito de guerra de deuses é encontrado em textos sumérios, babilônicos, egípcios, bem como em fragmentos pouco conhecidos do Antigo Testamento e livros apócrifos. A ciência antiga veio disputas espirituais e culturais, quanto uma variedade de divindades já estava firmemente estabelecida na mente das pessoas. Para que uma antiga se tornasse suprema, era necessário derrubar, apagar e absorver as características dessas outras divindades. Voltamos às tradições cananeus, onde Baal e Azar eram venerados, Exílio, outras divindades às quais os israelitas por vezes também adoravam antes da afirmação do monoteísmo. Os primeiros registros do Antigo Testamento podem-se rastrear aos vestígios dessa oposição, como se houvesse uma tentativa constante de provar a supremacia divina, sua grandeza, poder e exclusividade. Fomos o andamento, não todas as importâncias diante de mim, adquiriram significado especial, considerando que naquela época, onde os deuses eram bastante reais para as pessoas, orações eram oferecidas a eles em altar, durante cerimônias. Os anéis das transformações espirituais nasceram da sua trama cativante, onde há mais em jogo do que uma simples mudança de crenças religiosas. É uma batalha por almas, por herança cultural e influência política, na qual os deuses antigos devem lugar a um único soberano. Os povos semitas e judeus tornam-se figuras-chave nessa transformação épica, absorvendo gradualmente elementos das crenças de igualdade, mas ao mesmo tempo rejeitando e demonizando os deuses que não se encaixavam na sua própria visão do mundo. Os pesquisadores levantam a hipótese de que Yahweh é possivelmente um solucionador demonstrado patrono de um povo. Específico, mas através de uma série de guerras, conquistas e do estabelecimento de uma nova ordem espiritual, ele ascendeu à posição de divindade suprema. Essa transição do politeísmo para o monoteísmo foi longa e árdua. Ela exigiu a substituição de símbolos rituais e mitos estabelecidos que existiam muito antes do surgimento do monoteísmo. Ao examinar textos apócrifos como o livro de Enoque, podem-se encontrar menções fascinantes a entidades poderosas, anjos caídos e batalhas espirituais, ecoando nas antigas mitologias. No livro de Enoque, por exemplo, narra-se sobre anjos rebeldes que compartilharam conhecimentos proibidos com os humanos e por isso sofreram punições severas. Essa história se apresenta não apenas como um relato de anjos transgressões, mas como um reflexo da luta pelo poder entre várias forças divinas, como se essas antigas narrativas tivessem preservado ecos de tempos em que os céus eram governados por uma miríade de entidades, cada uma buscando a supremacia. De fato, a própria ideia de um Deus único ganha força em textos que mencionam outros deuses, mesmo que seja para enfatizar sua insignificância. Isso demonstra que o monoteísmo precisou travar uma guerra espiritual para eliminar qualquer concorrência. Quantos de nós, ao ler as escrituras bíblicas, percebemos que elas são permeadas pela tensão entre o antigo e o novo, entre o politeísmo e a crença em um Deus único e onipotente? Essa luta se desenrolou não apenas nos céus, mas também nos corações e mentes das pessoas, moldando sua cultura e sua visão do mundo. E aqui surge uma pergunta natural. Será que Yahweh, ao triunfar nesta guerra simbólica, não incorporou características de outros deuses? Muitos atributos que associamos a Yahweh, como a imagem de Deus guerreiro, protetor, juiz e criador, também são encontrados em divindades africanas e mesopotâmicas mais antigas. É como se a própria concepção de divindade fosse um conjunto de características acumuladas ao longo de séculos de crenças.
A Bíblia, no processo de compilação e edição de suas histórias, pode ter misturado e reinterpretado esses elementos para criar uma imagem única e singular de Deus. Outro paralelo interessante é encontrado em algumas passagens onde Yahweh aparece como o Senhor dos Exércitos ou o Senhor dos Céus. Isso sugere um comandante celestial, liderando forças divinas em batalha contra entidades opostas. Não seria isso um eco de uma antiga guerra entre deuses? Em lendas africanas e mitos mesopotâmicos podem-se encontrar histórias semelhantes onde deuses lutam pelo controle do universo ou dos destinos humanos. Essas narrativas de batalhas celestiais continuam a viver em mitos e religiões, como se fossem memórias de algo muito antigo que ainda não conseguimos compreender plenamente. Nos livros apócrifos que não foram incluídos no cânon bíblico oficial, podemos encontrar ainda mais pistas sobre essa luta espiritual. Textos como o Apocalipse de Abraão e o Livro dos Jubileus narram sobre entidades que se opõem à vontade divina, descrevendo conflitos cósmicos com um nível de detalhe raramente encontrado nas escrituras tradicionais. É como se esses livros tivessem preservado fragmentos de uma história proibida, narrativas que as tradições religiosas modernas preferiram ocultar para não perturbar a mente dos fiéis. Os fiéis se deparam com a necessidade de reavaliar suas crenças. Yahweh surge não apenas como Criador, mas como vencedor de uma longa batalha espiritual e cultural. Vale a pena refletir sobre como o reconhecimento de que Yahweh Shaddai, talvez, não tenha sido o primeiro, mas prevaleceu sobre todos os outros, muda a visão de mundo. Isso afeta a compreensão da fé, da Bíblia e da história da humanidade? Tais reflexões podem causar desconforto, mas é justamente esse desconforto que impulsiona a busca por respostas profundas. Se alguma vez houve uma sensação de inconsistência na história espiritual, vale a pena considerar isso. Se reconhecermos a existência de conflitos entre deuses e a afirmação de Yahweh como o único, é necessário compreender como essa luta influenciou a percepção do mundo espiritual. Ainda existem detalhes ocultos que indicam que o poder divino foi construído sobre as ruínas de outras crenças. Esses vestígios exigem um estudo mais aprofundado, pois a próxima parte da história revelará ainda mais mistérios escondidos por séculos. No decorrer da pesquisa surge inevitavelmente a questão: por que essa história foi ocultada? Por que registros, textos e tradições que narram sobre deuses antigos, especialmente sobre deuses negros, foram apagados, distorcidos ou esquecidos ao longo dos séculos? A resposta reside em fatores religiosos, políticos e culturais que criaram uma espécie de véu de silêncio que persiste até hoje. Não se trata apenas de ignorância histórica, mas de uma escolha deliberada feita por aqueles que detinham o poder. O controle da narrativa é uma maneira eficaz de gerenciar pessoas, crenças e sociedades inteiras. Na antiguidade, os povos adoravam uma infinidade de deuses, cada um com seus atributos, histórias e rituais. Havia deuses da guerra, da fertilidade, da colheita, da sabedoria, da justiça e do submundo. Cada comunidade possuía um panteão que refletia sua cultura e necessidades. No entanto, com a expansão das civilizações, surgiu a necessidade de unificar as crenças para criar um poder central forte. Foi então que o monoteísmo, com Yahweh à frente, ganhou destaque. Para afirmar a fé em um único Deus era preciso não apenas exaltar sua grandeza, mas também apagar a memória das divindades anteriores. Esse foi um longo processo de reescrita da história e transformação da espiritualidade, abrangendo décadas ou até séculos. As religiões antigas que veneravam deuses negros foram particularmente perseguidas, pois muitas delas continham conceitos e narrativas que desafiavam a ideia de um único Deus supremo. Tomemos, por exemplo, o Antigo Egito, onde os faraós eram considerados intermediários dos deuses, filhos do divino, o que transmitia o poder espiritual diretamente ao governante. Com essa afirmação do monoteísmo surgiu uma luta para romper essa conexão. Alguns deuses foram demonizados, apresentados como falsos ídolos, entidades enganosas ou forças malignas. No entanto, muitos desses deuses, como Osíris, Ísis e divindades núbias, eram considerados justos, conectados à ordem cósmica e ao equilíbrio da vida. É assustador perceber que tudo isso foi reduzido à idolatria simplesmente porque não se encaixava na nova narrativa.
A história dos deuses negros envolta em um véu de esquecimento representa um complexo emaranhado de fatores políticos, culturais e espirituais. Governantes religiosos, percebendo o poder unificador do monoteísmo, buscaram estabelecer um código de leis e uma hierarquia de poder unificados. Isso exigiu a supressão de cultos rivais e suas histórias, levando à destruição de livros, templos e tradições orais. Controlar a religião significava controlar o povo, e assim a história dos deuses negros foi proibida para não questionar os fundamentos do poder religioso. A narrativa ocidental, moldada pelo domínio europeu, também desempenhou seu papel nesse processo. As culturas africanas eram frequentemente retratadas como primitivas ou pagãs e os deuses negros apareciam sob uma luz negativa. Esse apagamento sistemático da história fez com que muitas pessoas crescessem sem conhecer as ricas tradições espirituais da África antiga. Negar essas narrativas equivale a negar uma parte de nossa própria história como humanidade. Se esses registros não tivessem sido ocultados, talvez tivéssemos uma compreensão melhor de quem somos, de onde viemos e de como o divino se manifestava em diferentes culturas. A humanidade poderia ter percebido que a espiritualidade é multifacetada e que cada cultura contribuiu para esse mosaico sagrado. No entanto, em vez disso, recebemos uma versão limitada e fragmentada, que atende aos interesses de poucos. Os livros apócrifos, que continham informações que contradiziam ou complementavam a Bíblia tradicional, foram excluídos do cânon porque ameaçavam a hegemonia de uma determinada doutrina. Se as pessoas soubessem que Yahweh não foi o primeiro Deus, mas o vencedor de uma disputa espiritual e cultural, isso poderia minar a influência da fé dominante. As pessoas poderiam começar a questionar dogmas e buscar respostas fora das instituições religiosas, o que representaria um perigo para aqueles que buscam manter o controle. Muitas histórias bíblicas parecem incompletas, como se algo estivesse escondido entre as linhas. Por que tantos detalhes sobre o passado espiritual da humanidade não aparecem nos textos mais comuns? Quem se beneficia desse silêncio? As histórias ocultas continuam a influenciar o presente e os sinais dessa verdade ainda existem, esperando ser descobertos. A seguir exploraremos a linha de sucessão entre os deuses do passado e as crenças que moldam o mundo moderno, conectando pontos que a maioria das pessoas nem sequer suspeita que existam. Quando começamos a perceber como a história espiritual da humanidade foi construída sob a influência de diferentes culturas, tradições e divindades, a percepção anterior da realidade torna-se impossível. A descoberta de que os deuses negros eram profundamente respeitados e reverenciados muito antes do surgimento do nome Yahweh muda radicalmente nossa compreensão da espiritualidade e do divino. É como se um véu fosse levantado, mostrando que a fé moderna é um mosaico composto por fragmentos de culturas antigas, muitas vezes distorcidos ou esquecidos com o tempo. Essa percepção nos leva a questionar se a fé moderna não perdeu sua essência original, se não estamos rejeitando raízes espirituais mais antigas, afastando-nos de uma conexão profunda e autêntica com o divino. Cultura negra, especialmente seu legado espiritual, carrega a sabedoria de milénios. Nas tradições africanas, Deus é frequentemente percebido não como uma entidade distante, mas como uma força presente em tudo, na terra, na água, nas árvores, no fogo e no vento. O respeito aos ancestrais, a conexão com os ciclos da natureza e a crença em forças espirituais existiam muito antes do cristianismo e do judaísmo. A consciência desse legado revela que nossa visão de Deus pode ter se tornado limitada, reduzida a dogmas e interpretações que nem sempre refletem a plenitude do sagrado. Porque muitas práticas espirituais africanas foram marginalizadas ou demonizadas, talvez porque elas guardem uma verdade poderosa que não se encaixa nos limites do monoteísmo imposto. As religiões africanas, como as tradições Yorubá, falam dos orixás, que representam as forças da natureza e se conectam com o lado humano, trazendo equilíbrio entre o material e o espiritual. Essa concepção é semelhante à de antigas divindades negras como Osíris, Ísis, Enki, que tinham funções claras na criação e manutenção da vida. Ao examinar os textos bíblicos com a mente aberta, pode-se ver que a fé cristã tem raízes em tradições mais antigas.
Histórias sobre o dilúvio, o paraíso, a criação do homem a partir do barro e os anjos caídos são ecos de mitos e lendas que os povos africanos e mesopotâmicos contavam há milénios. Com o tempo, essas influências foram apagadas para que o monoteísmo se afirmasse como a única verdade. Mas teria sido esse o melhor caminho? Não perdemos algo valioso ao descartar a diversidade espiritual? Para muitos, essa ideia pode ser desconfortável, pois fomos ensinados a acreditar na pureza da fé moderna. Mas tudo o que sabemos sobre Deus vem de interpretações humanas, feitas em contextos históricos específicos, influenciadas por guerras, lutas por poder e interesses políticos. E se começarmos a reviver o conhecimento sobre os deuses negros e as tradições antigas? Talvez encontremos um Deus mais próximo da vida, mais presente no cotidiano, menos distante e abstrato. Atualmente observa-se uma tendência de reavaliar os valores espirituais, de retornar às raízes da fé, o que não significa abandonar as crenças modernas, mas sim buscar enriquecê-las através da consciência de pertencer a um caminho espiritual mais amplo. É o reconhecimento de que, antes do surgimento das religiões monoteístas, existiam outras formas de percepção do divino, igualmente válidas e com direito à existência. A cultura da população negra serve como um lembrete vívido disso, preservando uma espiritualidade viva que resistiu ao teste do tempo, da opressão e do esquecimento. Ao estudar, por exemplo, as religiões matriarcais africanas, com sua ênfase na interconexão com o cosmos, os elementos naturais e a sociedade, percebe-se a profunda sinceridade de tal forma de comunicação com o divino. Vale a pena refletir se a fé moderna não perdeu suas raízes originais, se não nos afastamos tanto do divino que precisamos redescobri-lo, retornar às origens para entender nossa essência no universo. Essa questão não tem uma resposta única e incita à autoanálise, à exploração das sensações pessoais ao pensar em Deus. Pergunta a si mesmo se sua espiritualidade é autêntica ou se representa apenas a repetição de dogmas criados para controle. Talvez você já tenha sentido insatisfação, a sensação de que há algo mais, não refletido nas escrituras sagradas ou nos sermões. Se tais perguntas surgiram, significa que você também está em busca de uma espiritualidade verdadeira. A importância desse diálogo reside na possibilidade de superarmos juntos as narrativas impostas e explorarmos uma fé viva e autêntica, conectada às nossas raízes. Ao olharmos para o mundo moderno, podemos notar vestígios de divindades antigas, preservados em rituais, símbolos e lendas. Muitas tradições modernas carregam impressões da espiritualidade africana e mesopotâmica, manifestando-se em palavras, costumes e até mesmo em formas de oração ou meditação. Surge a pergunta natural: por que esse conhecimento é silenciado? Por que essa rica herança espiritual não é reconhecida? Chegou a hora de restaurar a justiça histórica, de olhar para o passado sem preconceitos e de perceber que o divino é muito mais amplo do que qualquer livro, instituição ou doutrina. Imagine como sua concepção de Deus mudaria se você soubesse que ela foi moldada pela influência de diversas culturas e tradições. Isso questionaria sua fé, ou, ao contrário, a fortaleceria, mostrando que Deus está presente em toda parte, em todas as formas de crenças. Se você sente essa curiosidade, vale a pena aprofundar-se no estudo das raízes da fé. Isso permitirá estabelecer uma conexão entre o passado e o presente, percebendo que os deuses negros não são apenas parte de uma história antiga, mas também uma força que continua a influenciar nossa visão de mundo e nossas crenças. Uma investigação mais aprofundada desse tema permitirá reavaliar não apenas sua espiritualidade, mas também como as narrativas históricas moldam nossas decisões e convicções atuais. E assim, depois de todas essas investigações, inevitavelmente chega um momento de profunda reflexão sobre como essas descobertas afetam nossas concepções sobre Deus e a espiritualidade. Propõe-se parar e pensar: como a percepção pessoal do divino muda? A imagem formada ao longo dos anos permanece inalterada, ou surge a sensação de que existe algo mais vasto e complexo do que se imaginava? É natural sentir um certo desconforto ao perceber que a fé moderna pode ter sido moldada por interesses humanos, religiosos e políticos ao longo dos séculos. Essas reflexões não visam destruir a fé, mas sim convidar a olhar além do habitual, a questionar:
não estará escondida por trás das paredes dos dogmas estabelecidos uma verdade espiritual mais profunda, esperando ser descoberta. Muitos que pensam sobre isso podem sentir-se confusos. Por um lado, há a narrativa tradicional apresentada como absoluta e inquestionável. Por outro lado, existem testemunhos, registros e tradições de povos antigos, indicando a existência de múltiplos caminhos. A questão que surge é: você acredita na existência de verdades espirituais que nos foram ocultadas? Essas verdades, se conhecidas, poderiam mudar nossa compreensão da vida, da fé e de nós mesmos. Lembremos de tudo o que já foi dito: divindades negras, mitos de criação do mundo anteriores aos bíblicos, guerras entre deuses, histórias intencionalmente omitidas para afirmar uma única versão do divino. Isso não sugere um esforço consciente para ocultar certas informações a fim de manter o poder nas mãos de poucos escolhidos. Cria-se a impressão de que existe um medo. Se as pessoas souberem toda a verdade, elas se libertarão de uma visão limitada e começarão a buscar a Deus de uma maneira mais sincera e direta. Propõe-se imaginar por um momento que todos esses registros antigos se tornassem de conhecimento público e fossem reconhecidos. E se as pessoas percebessem que a fé moderna é apenas um fragmento de um enorme quebra-cabeça, cheio de camadas e mistérios? Como isso mudaria a forma de interagir com o divino? Isso fortaleceria o relacionamento com Deus ou surgiria a necessidade de reavaliar tudo em que se acredita? Estas reflexões são de fundamental importância, pois a espiritualidade é uma busca profundamente pessoal. Cada um tem sua maneira única de compreender e se conectar com o sagrado. Mas como se pode ter uma visão clara se a história foi distorcida? Se elementos importantes foram apagados, deixando apenas uma versão, talvez o verdadeiro caminho para a fé não resida na aceitação cega, mas na coragem de questionar, explorar e buscar respostas em histórias esquecidas. É importante expressar sua opinião sobre este assunto. Não é apenas informação, mas um convite à reflexão. O que, em sua opinião, falta na compreensão moderna da espiritualidade? Qual é a sua visão sobre a possibilidade da existência de verdades ocultas? Você acredita que a religião moderna perdeu suas raízes originais, aquela conexão pura com a essência divina? Ou é um processo natural em que cada geração recria sua compreensão de Deus? Compreender o propósito divino é o que ocupa a mente daqueles que não se contentam com respostas superficiais e buscam penetrar na essência da fé. Se o leitor sente a necessidade de tal investigação, deseja explorar cada detalhe negligenciado na história oficial, isso evidencia seu sincero desejo por conhecimento. O autor questiona quais descobertas mais impressionaram o leitor neste caminho. Talvez seja a percepção de que Yahweh não foi a primeira divindade adorada pela humanidade, ou o conhecimento da existência dos deuses negros, reverenciados como criadores e protetores muito antes da narrativa bíblica do Gênesis, ou, talvez, a compreensão de que a espiritualidade possui uma natureza muito mais rica e diversa do que se costuma pensar. Refletir sobre essas questões pode iluminar a verdade para outros buscadores. O autor observa que tal informação pode despertar no leitor um espectro de sentimentos, curiosidade, surpresa e até indignação. Isso, segundo o autor, é um sinal positivo que indica a quebra de estereótipos e a liberação de espaço para novas perspectivas. O autor convida a uma reflexão destemida e imparcial, pois só assim é possível ir além das crenças impostas. O autor enfatiza que o leitor não está sozinho em sua busca, e essas descobertas podem ajudar a criar uma compreensão mais ampla, honesta e profunda da conexão com o divino. Se o leitor sente que está no caminho certo, está pronto para uma investigação mais aprofundada. Em seguida, o autor propõe aprofundar-se em exemplos práticos de como esse conhecimento é capaz de transformar a vida de uma pessoa no presente, influenciando decisões, escolhas e a fé. O autor afirma que a informação subsequente será tão significativa quanto a anterior, pois mostrará que as verdades antigas ainda ressoam em cada ser humano. O autor convida o leitor a se preparar para que passado e presente se unam, abalando a mente e o coração. Em conclusão, o autor se dirige ao leitor que chegou até este ponto como alguém que busca a verdade e deseja ir além das versões geralmente aceitas.
O autor expressa sua sincera gratidão por o leitor permanecer aqui.